Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a Bíblia rapidinho no livro de Mateus, capítulo 24. São palavras de Jesus que a gente passa batido e a gente não para pensar na gravidade, na verdade que isso carrega. 24, verso 45. Quem olha para o mundo hoje, com um olhar bem limpo, sem nenhuma ilusão, vai ver que o cumprimento deste sermão se faz hoje, nos nossos tempos. Está escrito assim, é Jesus falando, tá? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, quando voltar, achar servindo assim como? Com fidelidade e com prudência. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Eu nasci, vou aqui infelizmente ter que revelar minha idade. Eu não tenho a idade que eu pareço que eu tenho. Eu sou bem mais velho. Eu nasci no ano de 1981. Nasci e logo na minha adolescência, gente, como é que a gente sabe que cresceu? Qual é a transição? Assim, eu agora cresci, sou adolescente. Como é que é essa fase da criança e do adolescente? É Jesus que diz, que mostra, naquela situação onde a mãe e o pai o perdem, e ele desaparece, depois eles começam a procurá-lo e o acham no templo. A gente começa a ser adolescente, a ser a gente mesmo. Primeiro, no texto, Douglas pregou com muita propriedade sobre isso, e eu tomei nota sobre isso, sobre esse texto específico, mas é quando a gente começa a ter segredo. Quando o nosso mundo interior, você, eu, quando o nosso mundo interior já não é mais acessível aos pais, quando os pais já não têm mais acesso, quando a gente começa a ter segredo, aí a gente virou adolescente, a gente passa a ser criança, de criança para adolescente. É quando Jesus começa a sair, a se perceber, e os pais já não o entendem, já não conseguem. O Gabriel, eu consigo penetrar, ele não tem segredos, ele se mostra, ele se deixa perceber. A partir do momento que o seu filhinho começa a ter segredos, ele cresceu. Eu já não tenho mais nenhuma capacidade de ir lá dentro e saber o que ele está fazendo, pensando. É um mundo novo. 12, 13 anos, hoje cada vez mais cedo. Mas eu comecei a ver muito cedo e sempre lidei com igreja muito cedo. Sempre gostei, sempre fui muito assíduo na igreja, sempre amei a igreja. E eu nasci ouvindo, primeiro como grande referência minha, o meu pai, que é um grande pregador, um grande conhecedor da Bíblia, referência em muitos lugares. Até em Pirapitinga, conhecendo um velho amigo, mas que se perdera, a referência, quando ele me viu e a gente conversou, eu sou filho do Hélito. O Hélito, nossa, eu ouvi muito Hélito, muito, muito, muito. Cresci ouvindo meu pai, Napoleão Falcão,
não é da época de vocês hoje, da grande maioria que está aqui. Idecaso Takayama, ouvi muito. Gesiel Gomes, muito. E a mensagem de 12 até 20 anos, 12 a 18 anos, a mensagem era que Jesus ia voltar um dia. O arrebatamento era coisa muito constante no púlpito nosso. E a igreja vivia uma grande expectação temorosa e vigilante de que Jesus podia voltar a qualquer momento. A década de 90 se vai e vem pregadores da televisão, não vou citar nomes por causa de ética, porque agora a gente está bem mais exposto do que antes com essas filmagens que a gente tem postado. E vieram os pregadores da televisão e Jesus começou a aceitar que nós assinássemos a sua carteira de trabalho, a gente pagando todo mês de forma fiel, através de campanhas e etc. E ele começou a ser esse nosso escravo, esse nosso servo, esse nosso empregado, que nos atende à medida que a gente vai pondo mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Com isso, as questões, as grandes questões que nunca outrora havia acontecido, nesse tempozinho de adolescência, mortes aconteciam, desastres aconteciam, e como Deus ainda não era nosso empregado, a gente não perguntava isso a Ele, por quê? Por que você fez isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso na nossa vida? Não. Cada vez que a gente sofria mais, e isso na minha adolescência eu passei com propriedade, cada vez que a gente sofria mais a gente orava, mais a gente chorava, mais gostoso ficava, mais tinha intimidade com Deus. E passa-se 90, 95 e vem a teologia da prosperidade e vira uma desgraça na igreja. E a gente passou a ser esse crente nessa bolha. E o pior de tudo, resumindo, que eu teria muito a falar sobre isso, se a gente fosse vendo num contexto histórico que o evangelho se transformou, mas hoje o evangelho, aquele que outrora, do qual o apóstolo Paulo, na sua última carta a Timóteo, fala nas suas últimas palavras, olha, permanece fiel, puro, sincero, eu estou aqui, não estou em Hollywood, nem na Disney, estou preso, mas eu combati um bom combate, guardei a carreira, permaneci na fé até o fim, e eu sei que um galardão de glória me espera. Não, isso não existe mais, e o que existe, ao contrário do que se pregava na minha adolescência, hoje pastores e igrejas e professores e grandes seminaristas, teólogos, tem como que a teologia de hoje é que nos é ensinado a sermos gananciosos, a possuirmos mais porque a gente tem direito. E aí veio desse complexo de inferioridade que a gente tinha da década de 80, da década de 90, que crente carrega esse complexo de inferioridade em relação aos outros, e agora a gente tem que ser como eles, porque a gente tem que ter o melhor da terra, a gente tem que ser cabeça, não cauda, a gente tem que ter o melhor carro, a melhor roupa, a melhor casa, e a gente tem que ter, e Deus tem que dar, e é isso, é isso, é isso. O que se estabelece hoje no meio evangélico, aqui em Recreio, todas as igrejas da terra? Se a gente fosse pôr num gráfico, a gente está caindo, todo dia a gente vai caindo em relação ao que é evangelho puro, não existe mais. A gente vai sendo cada vez mais desafiado a porquê. Quais são os nossos grandes porquê? Nossa, o mundo se tornou nós nos tornamos tão donos do mundo que a gente é cheio de questões. Nada pode nos acontecer. E o que a gente tem hoje? Enfim, é o que eu quero falar. A gente tem hoje uma quantidade enorme de crentes
com uma angústia enorme, um vazio enorme, uma quantidade de crente que nunca, se a gente fosse ver desde o início do cristianismo até hoje, dia 4 de abril, né, de 2018, uma quantidade de suicídio enorme de crentes, principalmente de pastores, porque o vazio se estabeleceu, o dessentido da vida, a vontade de, ai meu Deus, se eu morrer hoje, glória a Deus, não por causa do vislumbre que se tem do céu, mas porque está chato pra caramba viver aqui. Isso é na cabeça nossa, esse seu sentimento dentro de casa de nada, de vazio, de morte mesmo. No mundo, é o que se estabelece dentro disso que eu disse aqui, desse sermão. Lá fora, no Rio de Janeiro, onde eu passo por 40 minutos entre o aeroporto de Jacarepaguá e a rodoviária, ou seja, a gente está entre Jacarepaguá e a Francisco Bicalho, um medo enorme que se estabelece de você tomar um tiro a qualquer momento. Por quê? Porque isso que Jesus disse há 2000 anos atrás se faz presente hoje. Por quê? Porque à medida que Jesus demora, à medida que se traça marcos da sua vinda, e quando eu era adolescente lendo compulsivamente, não é só Testemunho de Jeová que vai marcando data para Jesus vir, não é só eles que erram, não. A gente, no nosso subconsciente, a gente vai marcando dentro da gente essas datas. 80 ainda, Jesus está voltando. Aí veio a internet e as notícias do mundo inteiro vai ficando cada vez mais no nosso dia a dia. A gente vai vendo horrores acontecer e a gente vai, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Os grandes homens de Deus do passado acreditavam, pregavam. Paulo teve que mexer nesse ponto e falando, aguarda mais um pouquinho, porque o que é tarde virá, não tardará. Mas à medida que a gente vai carregando isso dentro da gente, isso falha. E Jesus não vem, ele não aparece. O que se estabelece dentro da gente como igreja? O que se estabelece dentro do mundo, como não igreja? O que se estabelece está aqui. Primeiro, é essa pancadaria. Note que esse texto todo fala da demora. Todo Mateus 24 e 25 é carregado da demora. Ele vai demorar, ele está demorando, é na vigília, desperta, mas ele vai vir como um relâmpago, ou vai vir como um ladrão. Mas na demora isso produziria em nós esse bicho, começar a espancar os seus conservos. Quando a gente perde a percepção, quando a gente deixa a raiz, a centralidade do Evangelho, o que se estabelece em nós é este mundo de MMA, de ninguém, onde mortes, onde eu hoje, pela muitos anos eu não fazia isso. Eu acordei, liguei o noticiário, é morte, violência, espancamento, estupro, sangue, descendo pela tela da televisão, pingando no seu quarto de manhã, e é morte, e é a molecada de 10 anos, de 11 anos, dos quais Jesus, se fosse hoje na Praça da Sé, ele nunca poderia fazer como fez com uma criança, que foi colocar no colo e falar, dos tais é o reino de Deus, porque se ele fizer isso hoje, vai ser uma vergonha, ou então ele vai ser assaltado, ou então vai tomar um soco na cara, vai falar, velho, o que é isso? Qual é a sua? Como é que o tempo vai mudando? E a gente está no... O que eu quero dizer é assim, vai chegar num tempo tão insuportável por causa desta demora, e principalmente porque nós perdemos o que é essencial do Evangelho.
coisa que você não pensa por muito tempo, coisa que você já não acredita por muito tempo. E quando isso que você não acredita, que você não pensa com frequência, vai saindo, a safadeza vai entrando, a gente vai perdendo temor todo dia, e a gente vai ficando violento, mesmo nas violências mais sutis de dentro de casa, mesmo as torturas psicológicas dos maridos com as esposas, porque perdemos o essencial do evangelho. O que é o essencial? Vou falar o que é o essencial. Quando a gente vai falando assim, você não vai vir, logo eu posso destruir, eu posso matar, eu posso roubar meu cônjuge, a paz, a alma, a felicidade. Logo eu posso viver uma vida na cachorrada, porque você não vai vir. Eu posso matar meu semelhante, eu posso destruir, eu posso desconstruir o caráter do outro, porque você não vai vir. Isso que o texto está falando, é isso que aconteceria, é isso que geraria em nós crentes esse desânimo horroroso de uma quarta-feira onde só tem palavra, desde o começo até o final do culto é só Bíblia, e tem 10 dentro da igreja. É isso que causaria em nós este esfriamento, que no capítulo 25, falando da mesma demora, são as 10 virgens, é o sono nosso essencial que perdemos a chama. Quando a gente perde a chama, quando a gente larga a fé que motivou os discípulos, que os faziam andar, que os faziam encarar, que em meio à doença de Paulo ele não falou, por que, meu Deus? Que em meio ao abandono de Paulo ele não falou assim, meu Deus do céu, eu vou largar tudo. Que no abandono de todos os discípulos, dos quais a grande maioria morreram de forma horrorosa, o que fazia essa gente caminhar? Qual era o segredo deles? E que hoje a igreja não tem, que será preciso, ouça o que eu estou falando, que será preciso um momento, uma era de tamanha perseguição à igreja, que ela vai ter que acordar, aí ela vai ter que orar, aí ela vai ter que jejuar, aí ela vai pedir para ter culto, porque do contrário, o que se estabeleceu dentro de nós é essa frieza. É por isso que os nossos púlpitos hoje têm que ter muita coisa, muito show, muita inventação. É por isso que as coisas que são do mundo têm sido adaptadas para a igreja. É por isso que a igreja hoje tem que se adaptar ao mundo, porque nós perdemos aquilo que motivava os discípulos. Coisa que estes pregadores lá do inferno trouxeram e fazem em nome de Jesus. Tudo mentira. A demora causaria em nós esse espancamento, essa violência essencial em nós. E quando eu falo em violência para crente, eu não estou falando do Rio de Janeiro, que você vai lá e agora mata-se milhões de milhares, como se a vida fosse um lixo. Não. Estou falando da nossa violência básica, do nosso ódio essencial, da nossa destruição, que todo dia a gente vai destruindo, seja lá quem que a gente, diante de Deus e das testemunhas, a gente fala, eu vou te amar e te honrar para sempre, na canalice, na mentira. E a casa nossa vai se transformando nessa tortura, nessa falta de paz. Porque se você faz isso com seu esposo, se você, esposa, faz isso com seu marido, você perdeu o essencial do evangelho. Tem alguma coisa que você precisa ser chacoalhado, que você está sendo um mau servo,
você não está sendo fiel e você não está sendo prudente. Tem coisa que quando você abre os seus olhos, às 6 da manhã ou às 10 da manhã, não importa a hora que você acorda, tem que estar na sua mente, porque aí você vai passar a respeitar, você vai passar a orar, você vai passar a vigiar, a sua vida vai ter sentido. Esse seu desejo de suicídio, este seu desejo de suicídio, seja de 1000 anos de idade, até 12, que você tem crentes, vai passar. Você não vai me perguntar, meu Deus, para que eu existo? Essas questões vão desaparecer. Você matou alguma escola dominical. Mas eu vou trazer à sua memória aqui o que fazia e impulsionava os discípulos e que nós estamos perdendo. O dia que ele virá, não sei, não é problema meu. Não perco 1 minuto da minha vida conjecturando, calculando. Tem muita gente ocupada, à toa, pensando sobre isso. Quando ele virá, olha, está aparecendo ali. Olha, nasceu uma criança com o pé no olho. Olha, está tendo um terremoto ali. Sempre teve, sempre foi assim. Olha, está tendo isso. Aí ele virá. Aí ele não vem. E aí a gente vira isso que a gente está virando. O que nós perdemos? Fernando, você vai pregar sexta-feira, tá, meu amor? Tá. O que a gente perdeu? O que a igreja perdeu? E é o que eu quero falar. Isso é um pano de fundo para você entender a sua situação. A situação da igreja hoje. Este vazio. O que nós perdemos? 2 Coríntios, no capítulo 5. Que já não existe mais em nós. E que quando você acordar, amanhã você tem que pensar sobre isso. Porque se você não carregar isso no seu coração, você vai virar um mau servo, um espancador, um infiel, um desistente. A quantidade de gente crente dentro de igreja, que vem na igreja porque vem na igreja. A minha oração hoje é sincera. Eu venho, sabe por que eu venho no culto? Porque eu sou o culto. Eu dou o culto. E eu faço isso com muito prazer de vir ao culto. Porque para mim é um privilégio muito grande vir ao culto, entendeu? Não me é pesado, eu não sou um número aqui. Não interessa quantos virão. Eu tenho que vir, porque eu tenho que cultuar, porque eu e Deus não tem a obrigação de me dar o que dá. Por isso eu tenho que estar aqui para falar, meu Deus, obrigado, eu não mereço, mas Tu és fiel a si mesmo. O que nós perdemos? O que a teologia da prosperidade fez conosco, com a igreja destruída? Do qual na Europa, pouquíssimo. Acabou. O protestantismo na Europa vai acabar cedo. Poucos anos vão se fechar todas as igrejas. Todas, não vai ter mais. O islamismo crescendo de forma absurda nos países europeus. Por quê? O que a igreja precisava, os líderes, pastores, precisavam pegar e falar assim, não, isso nós deixamos para trás, nós vamos pôr de volta na igreja. 2 Coríntios, no capítulo 5. Porque sabemos que nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna aí nos céus. Palavra tabernáculo é de gente, é uma linguagem de viajante, de passageiro, que não vai ficar aqui. A palavra tabernáculo carrega essa moradia transitória de viajante. Mas em Deus,
Nós temos um edifício, de maneira que nós não estamos aqui para pormos os olhos, para ficarmos com o olho desse tamanho, nada que é daqui. O meu lugar não é aqui, nem o seu. Agora, Paulo fala com tanta propriedade, porque na época a dúvida era isso, gnosticismo terrível. Porque sabemos, não é porque achamos, não, pensamos, não, assumimos, não, sabemos que este tabernáculo um dia vai se desfazer, mas em Deus eu tenho um edifício. E por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O versículo 2 agora não está falando de morte. Primeiro fala de morte. Quando eu morrer, o meu tabernáculo vai se desfazer e eu vou ter um edifício. O versículo 2 não fala de morte, fala de ressurreição. Quando Jesus vier e buscar uma igreja viva, quando ele vier, ele está pensando nisso agora. Revestir é colocar uma veste sobre uma outra. Ele está falando aqui um dia, como um dia de quarta-feira, que ninguém dá nada, pode-se se romper no céu uma grande voz, com uma voz de muitas águas, e chamar a igreja, e nós que estamos aqui vamos subir, mas gememos desejando ser revestidos. Se todavia, estando vestido, estando vivo, se todavia estamos vestidos, ou seja, vivos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para o qual o mortal seja absorvido pela vida. Aí, ele vai falar dessa garantia que eu tenho. Qual é a garantia que isso é verdade? Meu Deus, será que isso é verdade? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui é a garantia de que ele vai voltar, de que o seu momentâneo e temporário sofrimento vai carregar no céu um peso de glória, que aqui é assim mesmo. Aqui a gente perde pai, a gente perde mãe, a gente perde um filho de 2 anos de idade, mas um dia a igreja vai subir, um dia nós vamos estar no céu da glória. Nós estamos perdendo o sentido do arrebatamento e da ressurreição. Quando a gente deixa de acreditar nisso, a gente fica assim sobrecarregado. Lucas capítulo 21, 34 fala assim, olha, cuidado para que vós não vos sobrecarregues com a bebedice, com a glutonaria, com as orgias. Cuidado, porque é isso que produz a demora. Sem nós termos essa expectativa, essa certeza de que um dia ele virá. Por isso nós não nos santificamos, por isso nós machucamos uns aos outros, porque o Senhor demora. Quando você acordar amanhã, você fala assim, olha, eu tenho que mudar a minha vida, porque o Senhor virá um dia como ladrão. Por que você está como está? Porque você esqueceu disso. Porque se todo dia eu acordar e falar assim, acordei, ele pode vir. Ele pode vir qualquer hora aí. Qualquer hora ele pode vir. Ou eu posso ir vê-lo. Aí a nossa vida vai mudar.
pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui ele fala que o fato dele amar o céu não pode nos tirar o entusiasmo da vida. Não é porque eu espero Jesus um dia vir que eu vou fazer com que a vida seja sem sabor, sem vida. Eu espero, mas enquanto ele não vem, eu vivo na esperança de que ele virá, pelo que muito desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Aí, o negócio muda. Versículo 10. É horroroso esse negócio. Fala assim, olha. Porque todos devemos. Não é assim. Não é, Loura, se você quiser, você vai passar lá. Não. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja com seu amigo, com a sua esposa, com seu parente, com seu pai, com a sua mãe, com seu chefe, com seu empregado, ou bem ou mal. Você vai passar por lá. O que é maravilhoso disso é que o que Paulo diz é o seguinte: eu sei que eu estou a caminho do céu, mas eu sei que eu estou a caminho do juízo. E este juiz aqui, eu não sei o que foi resolvido hoje no STF. Se vão prender depois de segunda instância ou não, eu não sei o que foi resolvido. Porque aqui, o juiz daqui solta bandido, solta gente rica, mas o justo juiz, aqui, mata-se seu filho e fica um dia na cadeia, é muito, mas naquele grande dia, naquele dia inescapável, todos nós vamos comparecer diante dele. Ninguém. A igreja comparecerá ao tribunal de Cristo para galardão. Quem fez mais receberá mais galardão. Quem fez menos, menos. O mundo aparecerá diante de Cristo no grande trono branco. E quando eu falo mundo que vai aparecer diante de Cristo no grande trono branco, pode ser crente ou não. Tá? Porque lá, naquele lugar, eles não vão perguntar a você, aqui, por favor, o seu cartão de membro. Aqui, qual convenção você é? Aqui, você é batizado aonde? Quem te batizou? Só se você tiver veste branca. Lá você tem que ter veste branca. Não interessa qual igreja você é, mas nós vamos comparecer lá. O tribunal de Cristo vai ser exposto o seu coração. Lá, nós, santos, que a gente vem assim de paletó, gravata, em casa é um demônio, um diabo, um opressor, um maligno. Lá este seu coração vai ser exposto,
Porque lá não entra terno, gravata, se você deu dízimo, se você não deu, lá é o coração, vai estar exposto diante de Deus, é o que o Senhor Jesus falou através de Natã, a Jessé. Eu quero Davi, porque vocês estão me confundindo, vocês estão achando que eu olho para fora, mas eu olho o coração. Eu olho o que sai de dentro de você, o que você produz, as suas energias para com os outros. Os seus homicídios que você emana, dando de terno ou não, de Bíblia debaixo do braço ou não. Lá vai estar exposto diante de Deus. Mas que coisa maravilhosa, meu Deus. Eu acho que esta mensagem é tão urgente para nós. Tão urgente. A gente precisa dessa expectativa. Porque quando a gente tem essa expectativa, a gente não vai espancar os nossos conservos. A gente não vai. A gente não vai ser infiel. A gente não vai fazer manutenção da mudança. O que é isso? Manutenção da mudança é o que vai acontecer com você depois, quando eu falar assim, amém. Acabou o culto. Deus abençoe e vai para casa. O que é manutenção da mudança? Você vai sair dessa porta e você vai... Tudo que foi dito aqui, você vai falar assim, foi legal, mas um dia eu vou mudar. Por isso você está como está. Porque não há emoção a ser seguida. A gente vive num tempo de muita emoção, muito emocionalismo no culto. Mas é a sua decisão de obedecer à palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Você querendo ou não, sendo bom ou não, mudando você ou não, você tem que obedecer. Só tem um jeito, minha filha, meu filho. Só se a gente entrar, deixar esse evangelho nos mudar completamente. Não é só hoje, não é só amanhã, porque ainda a mensagem está comigo e daqui uma semana eu esqueço tudo. Não, é todo dia, é eu abrir o olho, aí ele virá, aí, Maranata, 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 isso é verdade, Maranata, vem buscar a sua igreja, a gente está gemendo, a gente está chorando, todo dia, nessa expectação, aí a gente vai mudar, aí tudo vai ter sentido, aí qualquer palavra, meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente não vai escolher quem a gente vai ouvir ou quem a gente não vai ouvir. A gente não vai escolher culto para a gente ir. Porque tudo é tão maravilhoso. Tudo faz tanto sentido. Tudo é puro. Eu acho que a gente devia carregar isso no nosso coração. Vamos ficar de pé. Um dia, ou quem sabe essa noite, Deus vai me chamar. E só eu vou ouvir. Só eu vou ouvir. Eu posso estar na minha cama e morrer. E não estar no culto na sexta-feira. Mas eu terei ouvido, aí vem o noivo. Você tem azeite? Você está guardando alguma coisa aí? Ou você está achando que isso é brincadeira? Você está achando que vai dar tempo de comprar azeite? Não vai dar tempo, meu filho. Não vai dar. Conserta sua vida hoje, em nome de Jesus. É você e Deus. Porque o céu é coisa muito séria. E a salvação se decide aqui. Lá não tem apelação. A mãe Maria, a mãe Pedro, a minha mãe. Não, lá é você e o Santo. Senhor da glória, eu te louvo pela sua palavra. Cria em nós um coração puro, meu Deus. Vê se há em mim aquilo que eu não tenho percepção.
se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo bom caminho. Me ajuda a te agradar, meu Deus. Arranca de mim as arestas, ainda que te entristeça. Ai, Espírito Santo, me perdoa. Ai, Espírito Santo, se eu te entristeci, me perdoa. Espírito Santo, Espírito Santo, me perdoa. Eu só não quero perder comunhão. Eu só quero orar e a minha voz chegar no céu. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda na caminhada, meu Deus. Crava dentro do meu coração esta palavra, essa esperança que é maior do que a dor, que é maior que a luta, que é maior que o salário baixo, que é maior que a dor, que é maior que a tribulação, que é maior que tudo, que é maior que a vergonha, que é maior que o desprezo, que é maior que o ódio. Essa esperança. Em nome de Jesus, meu Deus, transforma essa igreja. Em nome de Jesus, crava em nossos corações a tua palavra. Que seja assim. E aquele que veio aqui, que se arrependeu, meu Deus, que haja uma transformação. Não uma transformação para fora, mas uma transformação dentro, meu Deus. E habita essas gavetas, meu Deus, cheias de doenças, de neuroses. Senta, meu Deus, e tira o lixo, meu Deus. Limpa a nossa vida, meu Deus. Passa uma vassoura espiritual, limpa o lixo, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço. E faz em mim casa eterna. Faz em mim um jardim fechado, meu Deus. Que não haja seta que possa penetrar. Em nome do Senhor Jesus, que não haja tentação, meu Deus, que me faça cair. É o meu clamor. E para a sua igreja, que seja assim, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão perfeita do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e sempre. Todos digam amém. Está terminado, irmãos.